Olá, alunos do terceiro colegial A, professor Rony aqui falando. Hoje vamos dar início ao nosso terceiro bimestre, né? Então vamos ver aí, a atividade 1 da primeira quinzena, né? Parte 1. Atividade 1, mas a gente só faz uma atividade por cada parte, né? Mas só por questão de anotar lá, mas é uma atividade só. Ok, então vamos ver a atividade aí da primeira quinzena, parte 1. Hoje vamos falar aí das linhas de força, né? Porque essas linhas de força aí. Antes de mais nada, eu preciso de dar uma recapitulada nos que a gente viu nos vídeos passados sobre o vetor campo elétrico, né? A gente vou falar um pouquinho dele de novo hoje. Eu achei que ficou meio confuso a ideia inicial que eu trouxe, então eu vou tentar tirar essa confusão aí daqui para frente. E eu preciso também que vocês tenham em mãos aí, né, a folha, senão vai ficar impossível da gente acompanhar aí, tá? Ok. Então, eu espero que vocês tenham em mãos aí a folha, ou pelo menos esteja com o arquivo aberto, né? Então, linhas de força, ó. Começou falando assim, ó, linhas de força. As linhas de força são linhas imaginárias, orientadas em cujos pontos o vetor campo elétrico é tangente à linha e tem o mesmo sentido das linhas, né? Então, deixa eu dar uma recapitulada sobre o campo elétrico de novo, né? Vamos lá. É que é difícil. Vamos ver como é que eu posso falar sobre ele. O que vem a ser esse bendito de campo elétrico aí, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, imaginemos uma carga fonte, né? Carga fonte positiva. Vetor campo elétrico, pensa assim, ó. É algo que acontece naquela região. E é específico daquela região, tá? Daquele campo ali, né? Algo específico que está acontecendo nesse campo aqui. Certo? O nome disso é vetor campo elétrico, né? Então, imaginemos uma região que, né, com a carga fonte aqui positiva, né? Se eu pegar um ponto qualquer nessa região aqui, ó, um ponto qualquer aqui, ó, né? O que vai acontecer? Vai ter uma propriedade ocorrendo aqui que vai ser específico dessa região e desse ponto, né? E o nome disso é vetor campo elétrico. Toda vez que minha carga fonte for positiva, esse vetor campo elétrico ele vai ter o sentido de afastamento, tá? Olha lá, positivo é o sentido de afastamento. Esse aqui é o vetor campo elétrico, tá? Sentido de afastamento. E para quando ela é negativa, para quando a minha carga ela é negativa, o sentido ele é de aproximação, tá? Ó, o sentido ele é de aproximação. Então, quando ela é positiva, o sentido é de afastamento. Quando ela é negativa, o sentido é de aproximação. Isso adotou-se por conveniência. Deixa eu tentar falar de outra maneira. Para eu determinar o módulo, é força sobre que é a carga, né? Se eu lanço uma carga qualquer aqui, eu lancei uma carguinha qualquer aqui, né? Carguinha qualquer aqui. Para eu determinar o módulo, é força sobre a carga, ok? E isso acontece somente aqui, né? E eu posso variar, se eu variar o valor da carga, consequentemente eu vou variar também o valor da força, né? Só que, independentemente do valor que eu der para a carga, que vai gerar o valor para a força, esse E, ele não se altera. Como assim? Ó, imagina assim, ó. Suponhamos que eu tenho, um exemplo, né? Ó, 1 meio, né? 1
1/2, mesma coisa que 2/4. Mesma coisa que 4/8. Tudo aqui vai dar um único valor, não vai? Tudo aqui vai ser 0,5. É como se fosse o E aqui. Percebe? Então é algo específico dessa região, né? Desse ponto em questão. Certo. Agora, tem uma outra coisa acontecendo aqui também. Se eu lanço uma carga de prova aqui, se essa carga ela for positiva, ela vai vir para cá, né? Uma força vai para lá, ok? Se ela for positiva, vai gerar uma força de repulsão, percebe? Se ela for positiva. E se ela for negativa, ela vai gerar uma força de atração, se ela for negativa. Vai gerar uma força de atração. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando a força com o vetor campo elétrico, tá? Comparando a força com o vetor campo elétrico. Ok? E eu consigo determinar esse vetor campo elétrico pelo valor da carga, tá? Pelo valor da carga. E para isso eu vou precisar da força em questão, né? Para achar o valor da carga. E posso também por aqui, ó. Posso também por aqui. E posso também achar por aqui. Aí nesse caso aqui, ó, eu vou estar determinando um ponto qualquer aqui. Vou estar determinando um ponto qualquer aqui, né? E nesse caso não vou depender da carguinha, mas vou precisar do valor da carga teste, da carga fonte aqui, né? Então existem essas duas maneiras para eu descobrir a intensidade, ou seja, o módulo do vetor campo elétrico, esse carinha aqui, ok? Aí se fosse aqui, ó, ia ser a maneira análoga, né? Se eu lançar aqui, ó, vou pegar aqui nesse mesmo ponto aqui, ó, né? Se eu lanço uma carga nesse ponto, e se essa carga ela for positiva, o que vai acontecer? Vai ter uma atração, vai ter uma força aqui de atração, né? Vai ter uma força de atração. Se for uma força aqui de atração, se a carga for positiva, né? E se ela for negativa, uma força de repulsão. Se ela for negativa, uma força de repulsão. Então, é isso que acontece. Eu acho que melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Aí que fica meio bagunçado quando eu vou juntar a força e com o vetor campo elétrico, né? Fica tumultuado aqui. Mas, ó, deixa eu tentar melhorar. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu tentar fazer de uma maneira mais limpa, né? Para ficar mais claro. Uma carga lá, tá? Tá lá a carga, essa carga aqui ela é positiva, né? Essa carga positiva, se eu pegar um ponto, ó, peguei um ponto aqui, ok? Um ponto. Não joguei carguinha de prova nenhuma ali, só um ponto. Nesse ponto vai ser gerado um vetor campo elétrico, por causa do campo em questão aqui, né? Vai gerar um vetor campo elétrico. Esse vetor, ele sempre vai ser de afastamento, tá? Ele sempre vai ser de afastamento. Ok? Para quando ela é positiva. E para quando ela é negativa, vai ser de aproximação. Ó, ponto aqui de aproximação. Tá? Afastamento positivo e de aproximação negativa. E se nesse ponto eu jogar uma carga aqui, ó, joguei uma carguinha aqui, tá? Uma carguinha Q. Se
essa carga aqui, ela for positiva, ó, se ela for positiva, pô, assim, né? O que vai acontecer? Vai ter uma repulsão, né? Então vai gerar uma força. Ó, vou chamar de Q1. Uma força F1. Essa Q1 é positiva. Tá? Gerou uma força F1 de repulsão. Ok? E se ela for negativa, vai gerar uma força, o F2 aqui, tá? Uma força F2 de atração. Percebe? E observa que a direção é o mesmo do vetor campo elétrico. A reta que suporta o vetor campo elétrico também suporta o vetor força. Percebe? É a mesma direção. O que muda é o sentido. O sentido vai depender do sinal da carga, se ela é positiva ou negativa. Ou seja, se ela está carregada positivamente ou se está carregada negativamente. Né? E de maneira análoga acontece aqui também. Ó. Nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico é esse, de aproximação, tá? Isso não muda. O que vai variar é a força. Então, se eu lançar uma carga aqui, uma carga de prova Q aqui, né? Se essa carga ela for positiva, vai ter uma atração, ok? Então, supondo a carga Q1 positiva, vai gerar uma força F1, né? E se ela for negativa, com a mesma direção e sentido de afastamento, porque ela é negativa. Percebe? Então, se ela for negativa, ela vai para lá, né? Percebe? Então, é aí que você vê a diferença. Que a gente, na verdade, esse vetor tinha que estar aqui, né? Mas só para ficar bem ilustrado, vocês verem a diferença aí, tá? É porque é o ponto de aplicação, né, na carga. Mas só para vocês visualizarem, né, o que acontece. Então, essa parte que fica meio confusa, né? Onde que eu coloco os vetores, acho que fica confuso, mas acho que deu para perceber, né? Deu para perceber que um ponto qualquer, ele vai gerar um vetor campo elétrico, tá? Um ponto qualquer, ele vai gerar um vetor campo elétrico. E se eu lanço uma carga de prova nesse ponto, ela vai gerar uma força, e essa força ela vai ter a mesma direção do vetor campo elétrico, porém o sentido vai depender dos sinais das cargas, tá? Bom, eu acho que melhorar aí a maneira correta desse vetor é ele aqui, esse aqui tinha que ser, ó, esse aqui tinha que estar aqui e esse tinha que ser bem em cima desse, né? É onde que começa a confusão. Mas só para vocês visualizarem, ok? Certo. Então, aí, ó, e as linhas de força? Linhas de força são linhas imaginárias. Então, uma linha imaginária, né? Que elas vão suportar, não sei se posso falar isso, elas vão conter aqui, né, o seu vetor campo elétrico com o mesmo sentido da linha. Então, se você tem uma linha lá que vai nesse sentido aqui, ó, né, nesse sentido aqui sim, o que vai acontecer? Aqui, ó, a gente vai ter o nosso vetor campo elétrico nessa linha, tá? E esse vetor campo elétrico, ele tem que ser tangente à linha. O que é tangente? Tangente, ó, a palavra tangente vem de tocar, tá? Imagina uma reta que ela toca em um único ponto, tá? Então, ela vai ter essa característica aí. Então, ela não pode ser assim, ó, né? Porque se ela der uma deitada, ela vai tocar em dois, você tem que tocar em um único ponto só. Então, assim não é tangente é assim, tá? Então, você vai imaginar pontos aqui, ó, com
com segmentos de reta tangente, tá? Tangente. Ele só vai tocar em um único ponto aqui. Então, por isso que eles vão ter essa direção, tá? Uma direção diferente disso, ela estaria tocando em mais pontos. Por isso que tem que ser assim, ó, nessas direções aqui, que são segmentos de retas que tangenciam, ou seja, que são tangentes a essas linhas imaginárias aí. Então, fizemos o primeiro desenho aí, né? Então, a representação dos vetores de campo elétrico no ponto A, B, C e D. Esse desenho parecido com esse. E embaixo temos as linhas de força do campo elétrico de duas cargas puntiforme. O que é puntiforme mesmo? Puntiforme é quando tem suas dimensões desprezíveis, né? Você está trabalhando apenas com o valor da carga, com o módulo. Então, aí vocês observem, tá vendo como que funciona? Se você tem duas, a positiva e a negativa. A positiva afastamento, a negativa de chegada, tá vendo? Ó, né? Sai do positivo e chega no negativo. Se você tem duas de mesmos sinais, olha aí, ó, vocês vão ver que tem esse sentido de essa ideia aí de repulsão, né? Eu não coloquei negativo não para economizar espaço. Se fosse negativo ia ser igual às positivas, certo? Só que ao invés das linhas estar saindo, elas estariam chegando, ok? Então, ó, aí para embaixo aí, ó, as linhas de força são um artifício muito útil para visualizar a direção e o sentido do campo elétrico de uma ou mais cargas. Então, as linhas de força, em que elas nos auxiliam? Elas nos auxiliam para a gente visualizar a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, então precisa de um módulo, uma direção e um sentido, né? E aqui a gente está analisando maneiras para a gente identificar a direção e sentido, e o módulo é aquelas expressões que eu coloquei aquela hora ali, tá? Que a gente determina os valores. Então vamos aí para um exemplo, né? Então, considera a figura abaixo, caracteriza as cargas Q1 e Q2 quanto ao sinal do fio. Então, exemplo, ó. Aqui você vai ter uma carga Q1 e uma carga Q2, né? E você vai ter essas situações aqui, ó. Assim, né? Deixa eu ver. Assim. E você vai observar que vai estar todos assim, né? Ó, ó, né? Todos assim. Então ele quer saber, ó, Q1 e Q2. E se é positivo ou negativo? Q1. Olha como, ó, o livro ele colocou assim, ó. O livro colocou assim. Ele usou que... Não, deixa eu colocar o que eu coloquei, depois eu comento como é que o livro colocou. Eu responderia da seguinte maneira, ó. Eu falaria, ó. Eu peguei todo o espaço aqui, meu irmão, vou escrever agora. Escreve aqui em cima. Ó, Q1. Tá vendo que está saindo dela? Colocaria assim, Q1 positivo, carregado positivamente, marque 0. E assim, positivo. E para justificar isso? Positiva, pois o sentido das linhas o sentido das linhas de força. Vou apagar isso aqui. Linhas de força é de afastamento. Ok? Ó, positiva, pois o sentido das linhas de força é de afastamento. Consequentemente, vou pôr aqui, ó, Q2 menor que 0, né? Negativa, pois o sentido das linhas de força
então acento aqui, de aproximação. Você precisa pegar essa ideia, tá? Tem que pegar essa ideia. Olha como que o livro colocou. Ele falou, sim, pegou a ideia, mas ele usou a expressão assim, ó, que nascem na Q1 e morrem na Q2. Eu achei meio esquisito. Nasce e morre. Sei lá, não é ser vivo, né? A definição de ser vivo é essa. Qual que é a definição de ser vivo? Ele nasce, desenvolve, né? E morre, né? Eu não sei se eu posso falar aqui ser vivo, sei lá. Não é muito minha praia isso daí. Achei esquisito, então eu resolvi colocar assim. Eu acho que vocês têm que pegar. Que ideia que vocês têm que pegar, né? Quando vocês têm duas cargas, sempre sai da positiva e vai para a negativa, tá? Ok? Certo. Então, pode pausar o vídeo, fazer exercício. O exercício eu acho que está fácil, tá relativamente fácil. Então já pode pausar, já faz o exercício aí, tá? E, pessoal, algum erro meu aí, uma vacilada minha, depois vocês puderem me corrigir no privado, tá? Porque eu sou danado para fazer coisa errada aqui. Então, já pausaram aí, já vamos corrigir. Ó, vamos corrigir então, ó. Correção. Primeiro, eu gosto de selecionar exercício de faculdade, vocês viram aí, né? Só pega exercício de vestibular. Não, tem um ou outro que eu pego, mas a maioria eu gosto de pegar esses aí. Pra vocês ir sentindo mais ou menos, né? Sentindo aí como que seria um vestibular, né? Então, exercício 1. A figura abaixo representa a configuração de linhas de campo elétrico produzido por 3 cargas pontuais. Provavelmente esses pontuais vêm de pontiforme, né? Todos com o mesmo módulo, ou seja, tudo aí tem o mesmo valor, tá? Aqui quer saber os sinais. Os sinais das cargas A, B e C são respectivamente. Então você vai ter aí, ó, A, B e C, né? Então, dessa vem para essa, dessa para essa. Eu acho que esses exercícios aqui dava para vocês fazerem até sem a explicação, de tão fácil que tá. Olhando aí já dá para saber. Então, olha lá, ele quer saber os sinais. Letra A, negativa, positiva e negativa. Pessoal, aqui ó, você deve já saber disso, né? Não sei, mas toda vez que aparecer ó, respectivamente, quer dizer que ele não precisa falar que a primeira é a A, aqui ó, nas respostas ele não precisa falar que a primeira é A, a segunda é B e a terceira é C. Não precisa falar isso, porque ele já quis dizer isso quando ele disse respectivamente aqui em cima, tá? Então, quando é respectivamente, você segue a sequência. Ele já falou aqui, olha. Ó, os sinais das cargas A, B e C, quando ele já colocou essa sequência e falou respectivamente, automaticamente as respostas, primeiro é a segunda é B, a terceira é a C, tá? Não sei se eu já comentei isso, mas coisa que é bom, interessante saber. Isso aparece muito em vestibular, assim, em provinhas, assim, com essa característica. Então, letra A, negativo, positivo e negativo. Você acha que essa aqui é negativa? E essa é positiva? E essa é negativa? Letra B, você acha que essa é positiva? Que essa é negativa? E que essa é positiva? Letra C, você acha que essa é positiva? E essa também é positiva? Essa 3 é positiva? Letra D, você acha que essa aqui é negativa? Negativa e negativa? E letra E, negativo, negativo e positivo? Bom, tá fácil isso aí, né? Se tá saindo desse, tá chegando tudo nesse, então isso aqui vai ser o quê? Positiva, negativa e positiva, né? Concorda comigo? Ó, tá saindo daqui, chegando aqui, saindo daqui, chegando aqui. Né? Tá nascendo e morrendo aqui, nascendo aqui e morrendo aqui. Né? Então, a resposta certa aí
E exercício 2 aí. Exercício do. Tem a figura aqui, né? Aqui o sentido assim, assim e assim, né? E tem um, e tem outro, e tem outro, e tem outro. Tem um ponto P. Esse é o A. Esse é o B. C. O E e o D. Ó, na figura estão representados, eu achei estranho se estão representados uma linha. Eu ia conferir lá, não sei se eu conferi, não sei se eu escrevi errado ou se é assim mesmo, mas está bem esquisito, né? Ó, na figura estão representados uma linha de força de um campo elétrico. Não estão representadas as linhas de força? Ou estão representadas uma linha? Ah, não sei. Eu não sei se eu... Qualquer coisa, se eu ver, depois eu falo no próximo, tá? Tá. Na figura estão representados uma linha de força de um campo elétrico. Tá lá. A linha de força é essa daqui, né? Então, na figura está representada uma linha de força. Acho que seria melhor, né? Na figura está representado uma linha de força. Eu não sei se foi o Word que corrigiu automaticamente ou se realmente está escrito errado. Ou se está certo, eu estou vendo coisa a mais aqui. Mas acho que seria melhor assim. Na figura está representada uma linha de força de um campo elétrico, né? Vírgula. Um ponto P e os vetores A, B, C, D e E. Se uma partícula de carga elétrica positiva suficientemente pequena para não alterar a configuração desse campo elétrico, ele fez a definição de pontiforme. É isso aí. Ela não, você só pega o valor da carga, as dimensões são desprezíveis. For colocado nesse ponto P, ela sofre a ação de uma força F. Ele é representado pelo vetor. Então, se colocar uma carguinha aqui, ó, né? O que vai acontecer? Vai sofrer uma força F, ok? Qual o vetor que melhor representa essa força F? Primeiro, tem que saber, ó, tá vendo que a linha está assim? Então, provavelmente, que vai ser positivo, que vai ser negativo, concorda comigo? Ora, se aqui é positivo e aqui é negativo, eu jogo uma carga aqui, ó, e essa carga, ela é positiva. Se essa carga é positiva, né? Joguei ela positiva aqui, o que vai acontecer? Ela é positiva, jogar uma carga positiva, ela vem para cá? Claro que não, né? Ela vai seguir a linha, ela vem para cá, ó. Percebe? Porque se ela é positiva, ela tende a vir para o lado negativo e correr do positivo, né? Atração e repulsão. Vai repelir aqui e vai ser atraída para cá. Então, e tem que ter nesse ponto aqui, tangente a esse ponto, né? Qual que é o melhor vetor que representa? Né? Ah, vai ser esse daqui, que vem direto para cá? Tá, mas e a linha? Você não vai respeitar ela? Lembra que eu falei da tangente? Toca no ponto, né? Vai ser esse vetor, vai ser o A aqui, ó, viu? Percebe? Não pode ser o E, porque não está seguindo a tangente, percebe? Não está sendo tangente, percebe? Tangente está sendo esse ponto aqui. Por quê? Suponhamos que eu continuasse isso aqui, ó. Suponhamos que eu continuasse, né? Ia chegar uma hora que ia cortar aqui também, né? Ia cortar dois pontos, tangente já toca em um ponto só. Então tem que ser esse ponto tem que ser esse de fora aqui. Então aí a resposta letra A. Ok? Tem a ideia da tangente aqui, ó. Por isso que não pode ser o E, tem que ser o A, tá? Bom, mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.